Eu matei o meu pai naquela noite de verão em que o cheiro a sardinha assada invadia as ruas de Alfama. Não com uma faca ou um tiro, como nos filmes baratos que ele tanto adorava ver na televisão velha da sala, mas com uma mentira tão afiada que cortou a sua alma ao meio, deixando-o sangrar devagar até ao amanhecer. Ele morreu aos poucos, revivendo cada humilhação que me impusera, e eu assistia tudo, bebendo um copo de vinho tinto como se fosse o seu sangue. Foi o meu presente de aniversário para mim mesmo, o melhor que alguma vez tive, porque os outros nunca foram mais do que migalhas. O sol de Lisboa batia impiedoso no meu rosto enquanto eu caminhava pelas calçadas irregulares do bairro Alto, o eco dos meus passos misturando-se ao burburinho dos turistas que riam alto demais, como se a vida fosse uma festa eterna. Eu tinha 28 anos nesse dia, o mesmo dia em que o meu irmão mais velho, o precioso Tomás, completara 30 no ano anterior com um banquete no rooftop do Hotel Santa Justa, onde o céu se abria como um manto de estrelas e o champanhe jorrava como chuva dourada. Para ele, reservaram o melhor. O pai alugou o espaço inteiro, convidou meio mundo, primos de Cascais, tios de Sintra, até o deputado local que devia favores à família, e o acheirava a lagosta grelhada e a cigarros caros. Eu ouvi as histórias durante meses, as fotos no Instagram do Tomás, com legendas como família é tudo e emojis de corações, enquanto eu roía as unhas até sangrarem, imaginando o pai a bater nas costas dele, a sussurrar, meu filho, o futuro da família. Para o meu. Migalhas. Uma mesa tosca no quintal da casa em Belém, com pastéis de nata murchos que a mãe comprou no supermercado, e um bolo de supermercado com cobertura que derretia ao sol. O pai nem apareceu, disse que tinha uma reunião no escritório, mas eu sabia a verdade, estava no café do costume, a jogar dominós com os amigos, bebendo cerveja Sagres e rindo de anedotas sobre os rapazes que não servem para nada. A mãe tentou disfarçar, acendendo velas tortas e cantando parabéns a ti com a voz trêmula, mas os meus primos faltaram todos, alegando compromissos de última hora. Só o Tomás veio, é claro, com um presente embrulhado em papel de jornal, um relógio de pulso falso que parou às 3 da tarde do dia seguinte. É para te lembrares do tempo, disse ele, pescando o olho como se fosse uma piada de irmãos. Eu sorri, engoli o ódio como um comprimido amargo, e agradeci. Mas naquela noite, deitado na cama com o teto a girar como um carrossel de recordações, jurei que um dia ele pagaria. Não com palavras, mas com o tipo de dor que corrói por dentro, como o sal do mar de Portugal a entrar numa ferida aberta. A família era assim, uma teia de favores e silêncios, tecida com o fio grosso das tradições portuguesas que o pai tanto idolatrava. Ele era um homem de negócios mediano, dono de uma pequena agência de importações de vinhos do Alentejo, o tipo que se gabava de conhecer os melhores produtores, mas que na verdade comprava lotes baratos e os vendia com margens mínimas. Cresceu em Porto Alegre, numa casa de adobe onde o pai dele, o meu avô, que eu mal conheci, batia nos filhos com um cinto de cor para ensinar respeito. O pai carregava essa herança como uma medalha. Eu sou assim porque o meu pai me fez homem, repetia ele, enquanto me olhava com desdém, como se eu fosse uma mancha na sua linhagem imaculada. O Tomás era o espelho perfeito, alto, moreno, com o sorriso fácil e o aperto de mão firme que fechava contratos. Estudou gestão na Nova de Lisboa, falava inglês fluente com sotaque americano fingido, e já tinha uma noiva de família bem, a filha de um advogado de Oeiras, com casa em Cascais e carro elétrico. Eu era o erro, o segundo filho que veio por acidente, como a mãe confessou uma vez num momento de vinho a mais. Estudei letras na Universidade de Coimbra, sonhando com livros e histórias que pudessem mudar o mundo, mas o pai ria, letras. Para quê? Vais acabar a vender jornais na rua como os mendigos do Rocio. Lembro-me do dia em que tudo começou a ferver de verdade. Tinha 16 anos, o Tomás 18, e o pai decidiu que era hora de iniciar os rapazes no negócio. Levou-nos à adega em Évora, um armazém poeirento cheio de barris de carvalho que cheiravam a terra úmida e uvas maduras. Para o Tomás, foi uma lição de rei. Sentou ao lado do enólogo-chefe, explicou os segredos da fermentação como se fossem joias da coroa, e no final deu-lhe uma garrafa de um tinto raro para guardar para o futuro. Para mim? Mandou-me limpar o chão, varrer as rolhas espalhadas e lavar as garrafas com uma mangueira gelada que me encharcava até aos ossos. Trabalho honesto constrói caráter, gritou ele por cima do barulho da água, enquanto Tomás bebia um copo de prova e acenava aprovadoramente. Eu engoli as lágrimas, misturando-as com a sujidade, e pensei, um dia, pai, vais lamber o chão que eu piso. Anos passaram como névoa no Tejo, e eu aprendi a sobreviver nas sombras. Trabalhei como professor substituto numa escola secundária em Setúbal, corrigindo redações de miúdos que odiavam ler tanto como o pai odiava as minhas ambições. À noite, escrevia num caderno escondido, histórias de vingança que pareciam saídas dos contos de Eça de Queiroz, mas mais cruas, mais reais, com o cheiro a fado e a maré baixa. O Tomás, menti-me, subia na agência, gerente aos 25, com um gabinete com vista para o rio e um salário que pagava as prestações de um apartamento encheado. O pai batia palmas nas reuniões de família, contando como o filho fechara um acordo com um importador espanhol,
enquanto eu assentia mudava de assunto para o tempo, sempre o tempo, essa maldição portuguesa de chuvas eternas e verões traiçoeiros. Mas o ódio não dorme, ele fermenta, como o vinho que o pai tanto amava. Comecei a planear devagar, como um xadrez jogado nas sombras dos cafés de Lisboa. Primeiro, observei, notei como o pai confiava cegamente no Tomás, assinando cheques em branco para o futuro da família, e como a mãe, coitada, vivia num limbo de silêncios, cozinhando bacalhau à brás para aplacar as tempestades. Depois, infiltrei-me, candidatei-me a um emprego na agência, mentindo no currículo que tinha experiência em marketing digital, uma mentira pequena, mas que abriu a porta. O pai riu quando me viu na entrevista, o poeta quer brincar de negócios. Vamos ver quanto tempo aguentas. Contrataram-me como assistente administrativo, um cargo de merda com salário de miséria, mas era o pé na porta. Trabalhar lá era como mergulhar num barril de vinagre, o ar cheirava a papel velho e traição. O Tomás era o chefe direto, claro, com um desk de vidro e uma secretária que me tratava como se eu fosse o estagiário invisível. Irmão, passa-me o relatório, dizia ele, sem levantar os olhos do telemóvel, onde trocava mensagens com a noiva sobre jantares em Michelin Stars. Eu sorria, entregava os papéis, e à noite, no meu quarto alugado em Alcântara, anotava tudo, os contratos duvidosos que o pai assinava sem ler, as comissões que o Tomás embolsava de fornecedores falsos, os impostos sonegados que faziam a agência nadar em águas turvas. Portugal, terra de corrupção disfarçada de jeitinho, onde o fisco fecha os olhos para quem tem contactos. Eu via tudo, e guardava como munições. O turning point veio no outono de 2024, quando o pai anunciou o noivado do Tomás. Uma festa no Palácio da Ajuda, com catering de um chefe de estrelas e orquestra de fado ao vivo. Eu fui convidado, é claro, o irmão pobretão para encher banco. Vestido com um fato emprestado que penicava a pele, assisti ao brinde, o pai a erguer a taça, lágrimas nos olhos, ao meu filho, que honra o nome da família. A noiva, uma loira esguia chamada Sofia, ria com dentes perfeitos, e o Tomás beijava a mão dela como um príncipe de contos de fadas. Eu aplaudi, mas dentro de mim, o ódio borbulhava como lava. Naquela noite, sozinho no metro de regresso a casa, decidi, era hora. Não de confrontar, isso era para fracos. Hora de destruir, tijolo por tijolo, até que o império deles desabasse como um castelo de cartas ao vento do Atlântico. O plano nasceu numa manhã chuvosa de novembro, enquanto tomava café num quiosque em Cais do Sodré. Eu sempre fui bom com palavras, era o que o pai menosprezava, e palavras podem ser veneno se bem dosadas. Comecei por um e-mail anónimo para o fisco, detalhes precisos sobre as faturas falsas da agência, com anexos de scans que roubara do servidor da empresa. O Tomás era descuidado com passwords, usando o nome do cão de infância. Nada que incriminasse diretamente o pai, ainda não, mas o suficiente para uma auditoria surpresa. Semanas depois, o correio chegou, inspetores de ternos cinzentos invadindo o escritório, caixas de ficheiros a serem arrastadas para caminhões. O pai berrou como um touro ferido, acusando traidores e invejosos, enquanto o Tomás empalidecia, o seu rosto perfeito a rachar como porcelana fina. Mas isso foi só o aperitivo. Eu queria mais, queria que eles se virassem uns contra os outros, como ratos num barril. Plantei sementes de dúvida, uma conversa, casual, com a mãe, sussurrando que o Tomás gastava o dinheiro da agência em viagens secretas com uma amante em Faro, uma mentira, mas plausível com as fotos que editei no Photoshop. Ela chorou na cozinha, confrontando o pai, que por sua vez interrogou o filho numa cena digna de uma novela da TVI. És um mentiroso, como o teu irmão, gritou o pai, e o Tomás, pela primeira vez, olhou para mim com ódio puro, não de irmão, mas de inimigo. Eu fingi inocência, oferecendo ombro à mãe, chá de camomila para acalmar os nervos. Dentro, ria, o veneno espalhava-se, corroendo as raízes. O inverno trouxe a nevasca, metafórica, claro, porque em Lisboa a neve é rara como justiça verdadeira. A auditoria revelou irregularidades, multas de dezenas de milhares de euros, o pai a hipotecar a casa em Belém para pagar. O Tomás perdeu o cargo de gerente, rebaixado a vendedor de rua, batendo a portas em Porto para recuperar clientes. Ele veio ter comigo uma noite, bêbado de gin tónico no meu apartamento. Tu fizeste isto, não foi? O teu ódio de merda por ser o segundo melhor. Eu neguei, ofereci-lhe uma cerveja, e enquanto ele vomitava no meu banheiro, roubei o telemóvel dele, mensagens para a Sofia sobre escapar desta família podre. Enviou-as para ela, com um twist, adicionei prints falsos de ele a confessar adultério. O noivado ruiu num jantar de família, com pratos a voar e gritos que acordaram os vizinhos. A mãe desmaiou, o pai agarrou no peito como se fosse um ataque cardíaco, e eu chamei a ambulância, o herói improvável. Primavera de 2025, e o império desmoronava. A agência fechou portas, o pai envelheceu 10 anos no mês, barba por fazer e olhos fundos como poços de desespero.
Ele veio ter comigo no meu novo emprego, um posto modesto numa editora de livros em Saldanha, implorando: filho, ajuda-nos. És o único que sobrou. Eu assenti, abracei-o, sentindo o cheiro a derrota no seu casaco gasto. Mas à noite, enviei o golpe final, um artigo anónimo para o Jornal de Notícias, expondo as manobras familiares por trás do colapso da agência, com insinuações de nepotismo e abuso. O pai leu no café, o jornal a tremer nas mãos, e naquela tarde, no hospital onde a mãe jazia com depressão nervosa, ele confessou tudo a ela, as pancadas que me dera em criança, as preferências pelo Tomás, o ódio que me alimentara como leite azedo. Ela virou-lhe as costas, e ele, sozinho no quarto de hotel barato em Alvalade, engoliu um frasco de comprimidos para dormir. Eu encontrei ao amanhecer, o quarto cheirando a morte e desinfetante. Não chorei, em vez disso, sentei-me na cama e segurei a sua mão fria, sussurrando: agora sabes como é, pai. Migalhas. O Tomás culpou-me na polícia, mas não havia provas, só ódio fraterno, que os detetives arquivaram como tristeza familiar. A mãe perdoou-me, ou fingiu, mudámo-nos para uma casa pequena em Cascais, onde o mar sussurra segredos ao vento. Eu escrevo agora, este livro que será o meu legado, uma história de vingança que Portugal engolirá como um fado amargo. E tu, leitor, perguntas-te, valeria a pena? Eu digo-te, sim, porque na dor, encontrei-me finalmente. O funeral do pai foi uma farsa de proporções lisboetas, igreja de São Roque lotada de falsos amigos que choravam crocodilo-tears, enquanto o padre entoava salmos sobre perdão e redenção, com a voz oleosa de quem já enterrou meia cidade. Tomás estava lá, de preto impecável, a noiva ausente mas um novo relógio de ouro no pulso, provavelmente comprado com o seguro de vida do pai, que ele herdara na totalidade, como o filho legítimo. Eu vestira um fato cinzento, discreto, e fiquei no fundo, misturado aos primos distantes que sussurravam sobre o escândalo da agência. A mãe, frágil como uma folha de outono, agarrou-me o braço durante o sermão, os dedos gelados como o mármore do chão. Ele amava-te, à sua maneira, murmurou ela, mas eu sabia a verdade, o amor dele era seletivo, como o vinho que guardava para clientes VIP, deixando o resto de nós a beber sumo azedo. Depois, no cemitério do Alto de São João, sob um céu de chumbo que prometia chuva, baixámos o caixão ao som de gaivotas que gritavam como almas penadas. O Tomás leu uma elogia ensaiada: meu pai, o pilar da família, ensinou-me a erguer-me das cinzas. Ergueu-se das cinzas. Eu ri por dentro, ele nunca caíra tanto quanto eu, que rastejara nas valas da indiferença. Quando chegou a minha vez de falar, hesitei, o microfone pesado na mão. O pai era um homem de contrastes, disse eu, pausando para que as palavras pairassem como fumaça. Para uns, um banquete no rooftop, para outros, migalhas no quintal. Mas nas migalhas, aprendi a saborear a verdadeira essência da vida, a amarga, a real. Silêncio. O Tomás fuzilou-me com os olhos, e um tio gordo tossiu, desconfortável. A mãe apertou o lenço, e eu senti o primeiro gosto da vitória. As palavras, minhas armas eternas, haviam cortado mais fundo que qualquer faca. As semanas seguintes foram um purgatório familiar. A mãe e eu instalámo-nos na casa de Cascais, uma vivenda modesta com vista para o mar que o pai comprara nos bons tempos, agora hipotecada até ao osso. Ela passava os dias a tricotar jales que ninguém usava, os olhos perdidos no horizonte onde o Atlântico engolia navios fantasmas. Porquê, filho? Porquê ele fez isto? Perguntava ela à noite, enquanto partilhávamos uma canja de galinha que eu cozinhava para preencher o silêncio. Eu contava meias verdades, o stress do negócio, mãe. Os homens como ele não aguentam a pressão. Mas dentro, revivia a cena do hotel, o frasco vazio na mesa de cabeceira, a nota rabiscada: perdoem-me, falhei-vos a todos. Falhara? Não, eu fizera-o falhar, tijolo por tijolo, e o peso disso começava a corroer-me como ferrugem num ferro antigo. Tomás, claro, não desapareceu. Ligava semanalmente, a voz melosa como mel de rosmaninho: irmão, precisamos de falar sobre a herança. O testamento deixa tudo para mim, mas eu partilho, família é família. Partilhar. Ele viera uma vez, no mês seguinte ao funeral, com uma mala de marcas e um sorriso forçado. Sentámo-nos na varanda, o sol de primavera a aquecer as pedras, e ele ofereceu: vou vender a agência residual, dar-te uma parte. Mas preciso da tua assinatura para uns papéis. Eu assenti, servi-lhe um copo de vinho do Alentejo, o mesmo que o pai importava, e enquanto ele assinava distraído, troquei os documentos. Em vez de uma divisão equitativa, era um contrato que o obrigava a pagar-me uma pensão mensal, pela memória do pai. Ele saiu dali convencido de que era generoso, mas no mês seguinte, o banco debitava-lhe o primeiro pagamento, e o pânico instalou-se. Eu mergulhei no trabalho na editora como num bálsamo. Escrevia resenhas para o público, críticas afiadas sobre romances de traição e família disfuncional, e o meu chefe, um homem seco de Setúbal com bigode grisalho, notou: tem jeito, rapaz.
Escreve um livro, algo que morda. O livro. Sim, o livro que agora ganhei forma nas noites insones, páginas cheias de veneno destilado. Pesquisei na biblioteca de Cascais, devorando biografias de Camões e Pessoa, homens que transformaram dor em imortalidade. A minha pátria é a língua portuguesa, murmurava eu, enquanto tecia a narrativa, não uma confissão, mas uma ficção tão próxima da realidade que doeria como verdade. O Tomás seria o vilão arrogante, o pai o tirano cego, e eu, o narrador anónimo que sobrevive para contar. Mas o passado não morre fácil em Portugal, ele regressa como o fado, rouco e insistente. Uma tarde de junho, enquanto caminhava pela marginal de Cascais, o vento salgado a chicotear o rosto, via Sofia, a ex-noiva do Tomás, sozinha num café com vista para a Baía de Guincho. Ela envelhecera um pouco, linhas finas ao redor dos olhos, mas ainda tinha aquele ar de rainha destronada. Sentei-me à mesa dela, fingindo coincidência, Sofia. Que mundo pequeno. Ela sorriu, amargo, o mundo de traições, queres dizer? Teu irmão destruiu-me. Contei-lhe a minha versão, Tomás como um monstro, eu como a vítima solidária, e ela mordeu o isco. Marcámos jantares, conversas que se estendiam até à meia-noite em tascas de Estoril, onde o mar sussurrava segredos. Ela revelou detalhes, dívidas do Tomás em casinos de Macau, empréstimos a agiotas de Lisboa que cobravam juros como usura medieval. Ele prometeu o rooftop eterno, disse ela uma noite, os olhos brilhando com vinho branco. Mas era tudo ilusão. Usei isso. Enviou anónimos para os credores do Tomás, com coordenadas precisas, o herdeiro da família falida esconde bens na casa de Cascais, não na minha, mas na dele, em Chiado. Policiais bateram à porta dele numa madrugada de julho, arrastando caixas de relógios e joias que ele jurava herança legítima. Tomás ligou-me histérico, são eles, os inimigos do pai. Ajuda-me, por amor de Deus. Eu fui, claro, o irmão bom, contratando um advogado barato que, acidentalmente, revelou mais irregularidades ao tribunal. Ele perdeu a casa, mudou-se para um quarto alugado em Benfica, vendendo o carro para pagar advogados. Sofia. Ela aproximou-se mais, beijos roubados na praia ao luar, mas eu mantinha distância, ela era ferramenta, não troféu. O verão de 2025 foi o crepúsculo do Tomás. Eu via-o desabar, chamadas cada vez mais espaçadas, voz rouca do uísque barato, confissões bêbadas sobre o peso do nome da família. Uma noite, ele apareceu na nossa porta em Cascais, ensopado pela chuva de agosto, rara, mas furiosa como o meu ódio. Eu sei que foste tu, cuspiu ele, o rosto inchado de noites sem sono. Desde o e-mail ao fisco, as mentiras à Sofia, o artigo no jornal. Porquê, Miguel? Por um aniversário de merda. Sentei-me com ele na cozinha, a mãe dormindo no andar de cima, e pela primeira vez, não neguei. Porque tu tiveste o rooftop, Tomás. E eu, as migalhas. E as migalhas envenenam devagar. Ele riu, histérico, e tentou bater-me, mas eu era mais forte agora, endurecido pela vingança. Segurei-lhe os punhos, e sussurrei, vai-te embora. Antes que eu te dê o que mereces de verdade. Ele foi, cambaleando para a noite, e eu soube que o ciclo se fechava. O livro avançava, capítulos que misturavam ficção e fato, pronto para ser submetido à editora. A mãe recuperava, tricotando agora mantas para orfanatos, encontrando paz no mar que tudo perdoa. Eu caminhava pelas falésias de Cascais ao amanhecer, o sol a nascer como uma promessa quebrada, e sentia o vazio da vitória, doce, mas oco como uma concha vazia. A vingança salvara-me, mas a que custo? Portugal, terra de saudades, sussurrava a resposta no vento, o custo é a alma, sempre. Outono pintava Cascais de tons castanhos e dourados, as folhas das sobreiras a cair como confetes de um carnaval esquecido, e eu mergulhava no abismo do meu livro com a fúria de um touro alentejano. As páginas fluíam agora, não mais como diário escondido, mas como torrente, capítulos que dissecavam a psique do pai, o seu orgulho macho-lusitano forjado no fogo da ditadura que mal recordava, mas que moldara o seu desprezo por fracos. Escrevia à luz de uma lâmpada fraca na sala, o mar a rugir lá fora como um coro grego, e cada palavra era uma lâmina, afiada para cortar não só o Tomás, mas a mim próprio, expondo as feridas que eu ignorara por anos. Sofia tornou-se presença constante, uma aliada improvável com o seu perfume a jasmim e olhos que viam através das minhas mentiras. Encontrávamo-nos em cafés escondidos de parede, onde o cheiro a pão fresco misturava-se ao sal do oceano, e ela partilhava fragmentos da sua dor. O Tomás prometeu-me uma vida de rooftop eterno, mas era só fachada, como tantos em Lisboa. Eu ouvia, assentia, e tecia as suas palavras no livro, ela como a musa traída, eu como o redentor sombrio. Uma noite, após um jantar de cataplana em Ericeira, beijámo-nos na falésia sob as estrelas, o vento a uivar como fado. Foi paixão fugaz, nascida de vingança partilhada, mas ao amanhecer, enquanto ela dormia,
eu perguntei-me, era amor, ou só mais um tijolo na muralha que erguia contra o mundo? Tomás, nesse interim, afundava-se no lodo. Ouvi através de primos comuns que ele trabalhava agora como guia turístico em Sintra, ironia cruel, mostrando palácios de conto de fadas a americanos obesos que fotografavam tudo com iPhones. O príncipe destronado, riam eles nas chamadas, e eu fingia pena, coitado, o negócio quebrou. Mas dentro, regozijava, cada turista que ele guiava era um lembrete da sua queda, cada mito de rainhas mouras um eco da sua própria ruína. Ele tentou contactar-me menos, mas uma carta chegou em novembro, rabiscada em papel de hotel barato. Miguel, perdoa-me. Eu era cego, como o pai. Deixa-me voltar, reconstruir. Queimei-a na lareira, as chamas a dançarem como demónios alegres, e respondi com silêncio, o mais cortante de todos. A editora aceitou o manuscrito em dezembro, um e-mail seco do meu chefe, é cru, visceral. Vai vender como pão quente em Belém. Revisei febrilmente, adicionando camadas, flashbacks à infância em Belém, onde o pai nos levava à padaria para comprar pão quente, mas dava a fatia maior ao Tomás, deixando-me com a crosta dura. Aprenda a valorizar o que tens, dizia ele, e eu mastigava o ressentimento como casca velha. O livro chamava-se provisoriamente Migalhas de Ouro, um título que mordia, prometendo a doçura falsa da família portuguesa. Mas o karma, esse cão fiel, mordeu de volta. Na véspera de Natal, a mãe caiu na cozinha, um AVC silencioso, o tipo que ataca sem aviso como as marés do Tejo. Encontrei-a no chão, o prato de rabanadas estilhaçado, e o hospital de Cascais tornou-se prisão, monitores a apitar, médicos de sotaque transmontano a murmurar sobre prognóstico reservado. O Tomás apareceu, claro, o herói tardio com flores murchas e olhos vermelhos. Irmão, juntas enfrentamos isto, disse ele, abraçando-me como se o passado fosse pó. Eu retribuí, mas à noite, sozinho no corredor estéril, o ódio ressurgiu. Ele ousava fingir unidade agora, quando eu carregara o fardo sozinho. Ela sobreviveu, fraca mas viva, e saímos para uma clínica em Oeiras. O Tomás ficou, ajudando com as contas, ironicamente, usando o dinheiro que eu lhe extorquia via contrato. Tornámo-nos uma trindade improvável, ele a lavar pratos, eu a ler-lhe livros à cabeceira, a mãe a sorrir debilmente para o mar pela janela. Vocês são a minha salvação, sussurrava ela, e pela primeira vez, senti rachas na minha armadura. Era genuíno. Ou só mais manipulação, o Tomás a infiltrar-se para roubar o que restava. Janeiro trouxe neve, milagre raro em Lisboa, e com ela, o lançamento preliminar do livro. Uma leitura em Livraria Bertrand, a mais antiga do mundo, com vinho do Porto e queijos da Serra da Estrela. Lixertos sobre o pai, velado mas reconhecível, e o público, intelectuais de barba grisalha e mulheres de lenços coloridos, aplaudiu, murmurando sobre a profundidade psicológica. Sofia veio, orgulhosa, o braço no meu, e depois, num bar de bairro alto, confessou, amo-te, Miguel. Não pelo ódio, mas apesar dele. Beijei-a, mas o gosto era amargo, amor construído em ruínas raramente dura. O Tomás descobriu o livro numa crítica no Expresso, uma saga familiar que expõe as fraturas da alma portuguesa. Ligou furioso, és um traidor. Usas a nossa dor para lucrar. Marquei encontro num café em Alfama, o cheiro a grelhados a envolver-nos como névoa. É ficção, Tomás. Arte da vida. Ele riu, amargo, ficção. Eu reconheço cada cena, o rooftop, as migalhas, o meu colapso. Vais destruir-nos a todos. Ameacei, já destruíste sozinho. Assina isto, outro documento, transferindo a pensão para vitalícia. Ele assinou, derrotado, e saiu para a chuva, uma silhueta quebrada contra as lanternas de ferro. Fevereiro, e a mãe melhorava, caminhadas curtas na praia da Conceição, onde conchas rangiam sob os pés. Escreve com coração, filho, aconselhou ela, e eu perguntei-me se o meu ainda batia. O livro vendia, avanços modestos mas suficientes para pagar a clínica. Sofia propôs casamento, num rooftop, ironia cruel, mas hesitei, vingança completa, mas o que sobra? Então, o twist, uma carta do advogado do pai, póstuma. Se leres isto, Tomás falhou. A agência era tua, Miguel, contingente na tua independência. Ele escondeu-o. O mundo girou. O pai, no fim, vira-me. Ou só mais manipulação. Rasguei-a, mas o veneno infiltrou-se. Dúvida, essa serpente portuguesa. A carta queimava no meu bolso como brasa viva enquanto eu dirigia pela A5 de volta a Cascais, o mar à esquerda a zombar com ondas preguiçosas, o trânsito de Lisboa a engarrafar memórias. O pai, sempre o mestre das sombras, deixando bombas relógio para explodir post-mortem. Eu parei no mirador perto de Carcavelos, o vento atlântico a fustigar o carro, e reli as linhas frias. Miguel, se Tomás não se ergueu,
a agência é tua, não por amor, mas por mérito. Proveito no fogo, emerge das cinzas. Mérito. Ele testara-me com desprezo, forjando o meu ódio como espada. Rasguei o papel, atirei os confetes para o abismo, mas as palavras ecoavam, e se eu for o escolhido, não o descartado. Sofia notou a mudança naquela noite, enquanto jantávamos sardinhas assadas numa tasca de parede, o ar cheio de fumo e risos de locais. Estás distante, amor. O que te corrói? Contei-lhe tudo, a carta, a dúvida, e ela apertou a minha mão, os dedos quentes como sol de agosto. É redenção, Miguel. Aceita-a, deixa o ódio ir. Redenção. Em Portugal, terra de santos e pecadores, redenção vem com rosário na mão e penitência no peito. Eu beijei-a, mas o beijo sob a sal, não de lágrimas, mas de mar, eterno e implacável. Tomás, alheio, afundava mais. Visitei-o em Benfica, um bairro de betão e memórias de futebol, onde ele vivia num teu úmido com vista para um pátio de lixo. Encontrei-o curvado sobre uma secretária improvisada, currículos espalhados como folhas mortas. Irmão, disse ele, voz rouca de cigarros baratos, o guia turístico acabou. Turistas fugiram com a recessão. Ofereci-lhe vinho, uma garrafa do Alentejo que comprara com o adiantamento do livro, e bebemos em silêncio, o relógio a tic-taquear como bomba. Leu o meu livro, disse eu por fim. Não como inimigo, mas como irmão. Ele folheou, páginas amareladas pela umidade, e parou num capítulo sobre o rooftop. Eu invejava-te, sabes? O teu silêncio, a tua força quieta. O pai via-o, mas eu não. Lágrimas, raras como neve em Lisboa, molharam a página. Abracei-o, pela primeira vez sem veneno, e sussurrei, vamos reconstruir. Juntos. Mas o plano persistia, um demónio teimoso. Naquela semana, contactei o advogado do pai, um homem magro de Leiria com olhos de falcão. A contingência ativa-se agora, confirmou ele num escritório em baixa, cheirando a cor e segredos. A agência, residual mas viável, era minha, ações, armazéns em Évora, uma adega cheia de barris adormecidos. O seu pai queria testar a resiliência, explicou. Tomás era o herdeiro óbvio, tu, o wildcard. Saí dali com chaves no bolso, o peso da herança como algemas douradas. Liguei ao Tomás, vem trabalhar comigo. Gerente, salário decente. Ele aceitou, voz trêmula, e marcámos reunião na adega, o mesmo lugar onde, aos 16, eu lavara o chão. O reencontro foi carregado de fantasmas. Chegámos ao amanhecer, o ar fresco de uvas e terra, e caminhámos entre barris como pais e filho num ritual pagão. Lembras-te? Perguntei, apontando o chão de cimento manchado. Ele assentiu, pálido, eu era um idiota. Desculpa, Miguel. Desculpas em português são como fado, belas, mas tardias. Mostrei-lhe os livros de contas, planos para relançar, foco em vinhos orgânicos, exportação para Brasil, uma marca das cinzas. Ele mergulhou, o antigo brilho a regressar, e pela primeira vez, viu não como rival, mas como eco de mim, ferido, mas vivo. Sofia aprovou, claro. É cura, disse ela numa caminhada pela costa de Guincho, dunas a ondular como lençóis de areia. Falámos de futuro, casamento em maio, num jardim em Sintra, nada de rooftops, terra firme, raízes profundas. Mas o livro lançava-se em março, e as críticas choviam, uma obra-prima de drama psicológico, elogiava o diário de notícias, exposição brutal da família portuguesa, cortava o visão. O Tomás leu tudo, e numa noite de março, após uma prova de vinhos na adega, confessou, o teu livro salvou-me. Fez-me ver o monstro que era. Brindámos, copos tilintando como sinos de igreja, e eu senti o primeiro alívio verdadeiro, o ódio a dissolver-se como açúcar no chá. A mãe, recuperada o suficiente para visitas, veio à adega em abril, cadeira de rodas empurrada por mim. Viu-nos a trabalhar, Tomás a negociar com um enólogo, eu a assinar contratos, e chorou, o vosso pai ficaria orgulhoso. Orgulhoso. Talvez, no seu jeito torcido. Ela partilhou histórias que eu ignorava, como o pai, jovem em Porto Alegre, perdera o irmão para a guerra colonial, jurando proteger os seus, a qualquer custo. Ele via em ti o que perdera, a sensibilidade, a poesia. Mas o medo cegou. Abracei-a, o cheiro a lavanda da sua loção misturando-se ao vinho, e pela primeira vez, perdoei, não por ele, mas por mim. Maio trouxe o casamento, um dia de sol radioso em que a luz, palácio de mármore como cenário de sonho. Sofia em branco, véu dançando ao vento, e eu no altar, coração a martelar como tambor de rancho folclórico. Tomás foi padrinho, discurso engraçado sobre irmãos que sobrevivem a rooftops e migalhas, e o riso ecoou como catarse. A mãe dançou uma valsa lenta, e no brinde, ergui a taça,
à família, não perfeita, mas nossa. Mas o passado sussurra. Uma noite de junho, após lua de mel em Madeira, falésias verdes e vinho doce, recebi um e-mail anónimo, secãs da carta do pai, enviados por um admirador. Sabias que Tomás falsificou o testamento inicial? Ele escondeu a tua parte por anos. O mundo rachou de novo. Tomás, o redimido. Liguei-lhe, voz calma, precisamos de falar. Encontrámo-nos na adega, meia-noite, barris como sentinelas silenciosas. Confessa, disse eu, mostrando o e-mail. Ele empalideceu, ajoelhou-se, eu tinha medo, Miguel. De te perderes para os livros, de não seres família o suficiente. O pai descobriu, alterou, mas eu. Perdoa-me outra vez. O ódio ressurgiu, mas agora misturado a pena, ele era eu, espelho quebrado. Decidi, não vingança, mas verdade. Confrontámos o advogado juntas, ele confessando a cumplicidade por lealdade ao Tomás. Processos, partilhas, e a agência dividida equitativamente. O Tomás saiu humilhado, mas grato, obrigado por não me matares, irmão. Eu ri, já te matei, no livro. Isso basta. Verão de 2025, e eu escrevia o epílogo, não de ódio, mas de cicatrizes. Sofia grávida, um filho a caminho, e a adega florescendo. As migalhas tornaram-se banquete, mas o sabor era de lições duras, à portuguesa. O outono regressava com chuvas miúdas que lavavam as ruas de Cascais como lágrimas tardias, e o meu ventre crescia, não o meu, mas o de Sofia, uma protuberância redonda que ela acarinhava com mãos ansiosas, sussurrando nomes como João ou Maria, ecos de avós perdidos. Eu observava-a da varanda, o mar a agitar-se como o meu coração, e perguntava-me se o filho herdaria o veneno ou a redenção. O livro, agora best-seller modesto, trouxera convites, palestras em Coimbra, entrevistas na RDP sobre a psique familiar. Falava de drama com voz firme, mas dentro, o eco da confissão do Tomás martelava, falsificação, medo, traição. Perdoara-o. Sim, mas o perdão português é como o vinho, envelhece, mas deixa sedimento. A adega renascia sob gestão partilhada, um equilíbrio precário como dança de fado. Tomás chegava cedo, mangas arregaçadas, a provar blends com enólogos de Évora que riam das suas piadas antigas. Irmão, este tinto tem o teu toque, amargo no início, doce no fim, brincava ele, e eu assentia, mas vigiava, câmaras instaladas, contadores duplos. Confiança era lição cara. Uma tarde de outubro, enquanto rotulávamos garrafas, das cinzas, renascimento alentejano, ele parou, garrafa na mão. Eu devia ter-te dado o rooftop, Miguel. Aos 30, quando o pai planeou. Mas o ego. Interrompi-o, o passado é barril vazio. Enchemo-o agora. Brindámos com mosto, doce e promissor, mas o sedimento permanecia. A mãe, forte o suficiente para viagens, juntou-se a nós numa feira de vinhos em Santarém, o ar cheio de aromas a castas e uvas maduras. Ela provou o nosso lançamento, olhos a brilhar, sabe a família, imperfeita, mas inteira. Naquele fim de semana, contou segredos, o pai, após a morte do irmão na África, jurara proteger ao primogênito a todo custo, vendo no Tomás o fantasma revivido. Ele amava-te, Miguel, mas o amor dele era prisão. Tu quebraste-a. Abracei-a sob as tendas coloridas, o sol a filtrar como bênção, e senti o peso a aliviar, não todo, mas o suficiente para respirar. Sofia e eu preparávamos o berçário, paredes azuis com murais de azulejos inspirados em Lisboa, um berço de madeira de sobreiro. Ele será livre, disse ela uma noite, a mão na barriga, sem rooftops ou migalhas. Mas a liberdade custa, o Tomás ligava menos, mergulhado em namoros casuais com turistas em Sintra, e quando a sua própria queda. Uma noite de novembro, ele apareceu bêbado na adega, após um desentendimento com uma alemã. Eu sou o eterno segundo agora, não sou. Tu tens tudo, livro, mulher, herança. Sentei-o num barril, servi água, não é corrida, Tomás. É vida. Ele chorou, confissão crua, falsifiquei porque te invejava, a tua independência, os teus sonhos. O pai via-a, e doía. Perdoei de novo, mais profundo, e sugeri terapia, um psicólogo em Lisboa, especialista em famílias disfuncionais. Ele aceitou, relutante, mas o primeiro passo é o mais duro, como subir o castelo de São Jorge. Dezembro trouxe Natal, não de migalhas, mas de laços. Reunimos-nos na casa de Cascais, árvore enfeitada com bolas de vidro de peniche, mesa com bacalhau à brás e rabanadas douradas. Tomás trouxe um presente para o bebê, um mobile de conchas do Algarve, e a mãe acendeu velas, cantando Noite Feliz, com voz trêmula. Brindámos ao pai, não com ódio, mas com as lições duras.
Sofia, exausta mas radiante, sussurrou-me: somos abençoados. Mas ao deitar, o e-mail anónimo regressou na mente: quem o enviara? Um primo rancoroso. O advogado arrependido. Ignorei, focando no futuro. Janeiro de 2026, e o parto aproximava-se como maré alta. O livro ganhou o prémio menor, melhor estreia, da Associação de Escritores, e na cerimónia em Chiado, Licerto sobre perdão, o público a aplaudir de pé. Tomás veio, terno limpo, e no copo de convívio, ergueu taça, ao irmão que me salvou de mim mesmo. Rimos, abraçamos, e pela primeira vez, senti irmandade real, forjada no fogo, não no favoritismo. Mas o clímax veio em fevereiro, num temporal que fustigava o Tejo. Sofia entrou em trabalho de parto cedo, chuvas a castigar o carro enquanto corríamos para o hospital de Cascais. Tomás juntou-se, mão na minha ombro: vai correr bem. Horas de dor, gritos e quanto como fado, e então, o choro, agudo e vivo. João Miguel, 7 libras de milagre, olhos como o mar. Segurei-o, lágrimas quentes, e o mundo encolheu a esse punho minúsculo. Tomás visitou no dia seguinte, segurando o sobrinho com mãos trêmulas: és abençoado, irmão. E eu soube, a vingança completara o ciclo, não destruindo, mas reconstruindo. Mas sussurrei ao bebê: lembra-te das migalhas, elas constroem raiz. Primavera de 2026 desabrochava em Cascais com jacarandás roxos a tingir as ruas, e João Miguel preenchia os dias com choros e sorrisos que derretiam o gelo residual no meu peito. Eu equilibrava noites em claro com dias na adega, onde o vinho fermentava em harmonia com a nova vida. Sofia, radiante na maternidade, lia trechos do meu segundo livro, um romance sobre redenção, menos drama, mais luz, e ria: és um pai agora, Miguel. Deixa o ódio para os personagens. Ela tinha razão, o pai interior era terno, embalando o bebê ao som de canções de embalar alentejanas, o mar ao fundo como Berceus eterna. Tomás transformava-se, a terapia dava frutos, sessões semanais em Lisboa onde desenterrava o trauma do favoritismo paterno como raízes podres. Partilhava progressos em jantares semanais, agora tradição nossa, alternando casas, com pratos simples como feijoada à transmontana. O terapeuta diz que o meu ódio por ti era projeção, confessou ele uma noite de abril, enquanto João dormia no ovinho. Invejava a tua liberdade, eu era o prisioneiro dourado. Abracei-o, sem palavras, em Portugal, o abraço fala mais que discursos. A adega prosperava, exportações para a França dobraram, uma parceria com produtores do Douro trouxe blends premiados. Lançámos uma linha, migalhas, ironia minha, vinhos acessíveis de qualidade, rotulados com, das pequenas coisas, grandes histórias. O Tomás gerenciava vendas, eu o marketing literário, e a mãe, agora avó orgulhosa, visitava com bolos de amêndoa de Porto Alegre. O vosso pai via isto, disse ela num piquenique em boca do inferno, ondas a crachar como aplausos. Ele testou-vos para os fortalecer. Verão trouxe o batizado, igreja de Santa Maria em Cascais, sol a banhar o altar em ouro. O Tomás foi padrinho, prometendo guiar com verdade, e Sofia chorou durante a expressão, água benta misturando-se a lágrimas. Depois, um almoço no jardim, leitão da bairrada, salada de polvos, vinho nosso a fluir. Primos vieram, reconciliados, e o riso encheu o ar como gaivotas. Mas no momento quieto, o Tomás puxou-me de lado, o e-mail anónimo. Fui eu. Após a terapia, quis espiar, dar-te a verdade. Sorri, aliviado, fechado o capítulo. O segundo livro lançou em setembro, numa gira por Porto e Coimbra, onde fãs debatiam Vingança versus Perdão, em cafés históricos. Em Braga, uma leitora idosa, viúva de um imigrante, abraçou-me: o teu drama curou a minha família partida. Portugal, terra de dores partilhadas, transformava a minha história em bálsamo coletivo. Outono, e João dava passos tropegos na areia da praia da Duquesa, conchas como tesouros nas mãozinhas. Sofia e eu planeávamos a expansão, uma filial no Douro, e o Tomás namorava uma enóloga de Vila Real, terra firme pela primeira vez. A mãe, saudável, tricotava para o neto, sonhando com visitas a Évora. Inverno fechou o ano com Natal luminoso, luzes no Porto, fado suave na rádio, família unida à mesa. Ergui a taça, ao rooftop que construímos, juntos, das migalhas. Riram, brindaram, e João gorgolejou, o futuro em miniatura. Agora, aos 31, escrevo o fim, a vingança não foi morte, mas renascimento. O pai, onde quer que esteja, aprovaria, no seu jeito duro. Portugal ensinou-me, a vida é fado, mas podemos escolher a melodia. E a minha? Uma de esperança, salgada mas doce.